Bolsa para o curso de capacitação para gestores da área de condomínio, mas também de não um, mas 5 vouchers no valor de R$2.000 para quem contratar os serviços da 499 Solar até o dia 30 de novembro. Lembrando que o sorteio será feito com os vouchers que foram inseridos na urna e será exclusivo para quem estiver presente no momento da sua realização, prestigiando você e nos prestigiar até o final do evento. Uma vez mais, convido a todos então para que se acomodem. Vamos dar início então à próxima sessão e para receber o nosso convidado, chamo ao palco novamente nosso anfitrião, o presidente da ABAD, Dr. Carlos Samuel de Oliveira Freitas. Muito aplaudido no dia de hoje, nosso presidente, ele agora se acomoda. Em nome dele, eu convido então ao palco para falar como reduzir o custo do condomínio com o sistema solar, Alexandre Teixeira, 499 Solar. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, não na qualidade como representante da 499, mas como representante do consumidor, como vocês, né? O intuito aqui, na verdade, é compartilhar informação, na verdade, não é vender. Obviamente, teremos total prazer em vender futuramente, mas o objetivo da sessão é, na verdade, uma grande troca de informações aqui para a gente saber como é que se move esse mercado, né? E a ideia é a gente falar basicamente sobre 3 itens, né? Fazer uma rápida introdução, entender principalmente por que energia solar, depois falar um pouco sobre como funciona a regulamentação, para vocês terem uma ideia de como é que é o modelo de engajamento, e depois algumas dicas de como contratar, regras, chaves, coisas básicas que a gente tem que saber antes de contratar. Isso que é um item um pouco, vamos dizer, novo dentro do mercado, né? Então, introdução, né? Por que energia solar? A gente cita sempre 3 pontos, né? O primeiro ponto é a questão ambiental. A gente sabe que não na maior parte das vezes, a decisão não é uma decisão ecológica, é uma decisão financeira, né, de todo mundo, mas a gente traz essa primeira informação por um seguinte motivo. Essa informação aqui é muito importante. Nós já consumimos 75% do carbono existente na Terra. Sobram 25%. E esses 25%, se a gente deixar o planeta como ele está hoje, ele vai durar somente mais 18 anos. A gente, como planeta, tem 18 anos de vida se a gente não fizer nada em relação a isso. O seu planeta se transformará num lugar muito mais difícil de se viver daqui a 18 anos se a gente, de fato, não fizer nada disso. E o solar vem, né, nesse contexto com uma maneira muito bacana, prática, tangível, né, real, viável, para a gente contribuir com isso. Então, fica só o primeiro lembrete. A segunda razão, né, do solar é que mesmo em crise já falta energia no Brasil. O Brasil não cresce desde 2014 e desde 2014 a gente não para de ter bandeiras tarifárias, né? Nos últimos, em 2015 e 2017, nós pagamos 20 bilhões. Né? E nos últimos, por ano, praticamente a gente está pagando de 5 a 10 bilhões de reais em bandeiras tarifárias somente. Né? E o terceiro ponto o Brasil está voltando a crescer, né? Vai voltar a crescer agora, de fato já está voltando. E o segundo aspecto, ele está voltando e o mundo, na verdade, está se transformando de uma maneira muito significativa em relação ao uso de energia. A gente cita o exemplo aqui da Tesla, vocês já devem falar da Tesla, né? A maior fabricante de carros elétricos aí, do maior conhecimento do mundo, do Elon Musk. Ele fabricou o primeiro modelo, que é o Tesla Roadster, em 2006, que valia 100 mil. Esse segundo modelo valendo 70 mil e o terceiro modelo agora em 2016, 35 mil. Então, os preços dos carros elétricos vêm caindo significativamente. Né? E o que vai acontecer em relação a essa transformação na demanda de energia também? Isso aqui é o gráfico de demanda de energia na Califórnia, né? Hoje, em 2050. Vocês veem que a energia, como ela é utilizada hoje, ela cai um pouco, mas a demanda com os veículos elétricos aumenta significativamente o uso de energia elétrica. Né?
Isso acontece porque, nesse caso, as fontes de energia elétrica têm se tornado mais competitivas, né, em relação ao óleo e gás, né, cada vez mais. Né, então existe uma demanda por carros que sejam movidos à energia elétrica. Né, e isso já é previsto no mundo inteiro. Na China, por exemplo, já estabeleceu até 2019 para cortar 10% da fabricação dos carros a combustão. Né, e a China fabrica por ano 25 milhões de carros. Né? Então 10% de 25 milhões são 2 milhões e meio. A partir do ano que vem a China estará então fabricando 2 milhões e meio de carros elétricos por ano. E o Brasil fabricou no ano passado 1 milhão e 800 de carros a combustão. Ou seja, a China, a partir do ano que vem, já está praticamente fabricando 2 vezes a quantidade de carros elétricos comparativamente ao que o Brasil fabrica em carros a combustão. Então esse é um caminho sem volta. Você vê que todos os países já estão estabelecendo prazos, seja 2040, seja 2030, como é o caso da Índia e da Alemanha, né, para banimento dos carros a combustão. E isso, no Brasil também, a data discutida hoje no Brasil é 2040, e isso já vem causando uma corrida das próprias empresas que trabalham no mercado de óleo e gás para entrar nesse mercado também. Né? E hoje, por exemplo, se você pode ir do Rio a São Paulo, de São Paulo a Curitiba, né, somente com vários postos de reabastecimento elétrico no meio do caminho. Isso já é uma realidade hoje no Brasil. E nos condomínios, o que se impacta nos condomínios? É quando primeiro o carro elétrico chega. Né? Primeiro o carro elétrico, não sei quais de vocês aqui tem carro elétrico já no condomínio, que se abastece já na garagem. Tem um, né? Olha só, deve ter, sei lá, mais de 150 pessoas aqui. Um tem. Isso vai se tornar uma verdade. Eu não sei como é que vocês resolveram lá, mas o fato é que essa pessoa, esse proprietário de carro elétrico, tem 3 tipos de carro elétrico, né? Um carro híbrido, que não se conecta na tomada, o carro híbrido conectável, que você conecta aí na tomada, né? E você tem o carro puramente elétrico. Né? O carro puramente elétrico, o híbrido puramente elétrico não anda se você não conectar ele na tomada. Né? Então quem comprar esses carros, né, tem várias fábricas já no Brasil, já se mobilizando para fabricar esses carros no Brasil, né, já existem caminhões sendo fabricados no Brasil e ônibus, ele vai precisar de uma tomada, e ele abastece essa tomada na área comum do condomínio, então ele precisa resolver isso. Então esse é um produto que hoje é vendido no mercado, que são os alimentadores de carro elétrico para você fazer a cotização dessa energia da área comum. Né? Bom, e como é que a energia solar vem nesse contexto? Né? Esse aqui basicamente é um gráfico que mostra o potencial da energia solar comparada com as reservas finitas e as reservas renováveis. Né? E o solar realmente ele coloca qualquer uma delas no chinelo. Se nós fôssemos capazes de capturar energia solar incidente na Terra durante 1 hora, essa energia seria suficiente para abastecer o mundo inteiro durante 1 ano. Né? Ou seja, é uma fonte realmente muito poderosa. E nesse contexto, nós brasileiros estamos no oásis. Né? Se você comparar aqui, né, a cor do Brasil e a cor da Alemanha, da China, dos Estados Unidos, vocês veem como o Brasil é mais ensolarado. Né? Ou seja, a gente diz que o pior sol do Brasil é melhor que o melhor sol da Alemanha. Né? E se nós fizermos uma comparação, né, no final do ano passado, o Brasil tinha, a Alemanha já tinha 1,5 milhão de conexões, enquanto o Brasil tinha menos de 20 mil. Isso é bastante interessante, ou seja, a gente está engatinhando ainda no nosso processo de geração solar. E uma pesquisa que foi produzida pela Bloomberg, que é a maior instituição de pesquisa no mundo sobre energias renováveis, já projeta o Brasil em 2040 com 9 milhões de conexões. Né? Ou seja, a gente vai crescer 31% nos próximos anos. É um crescimento bastante expressivo. E isso vai acontecer de uma maneira muito interessante. Né? Esse crescimento de 31% ele vai se dar, na sua maioria, na geração distribuída. Né? Existem 2 maneiras de produzir energia solar no Brasil. A geração centralizada, que são as grandes usinas que vendem nos leilões do governo ou vendem no Mercado Livre, né? Que existem no Piauí, no Ceará, na Bahia, etc. E existem a geração distribuída, que é o pequeno consumidor como nós. Pequenos que vai até 5 mega, mas são pequenos consumidores. Né? Exatamente, somos nós aqui que vamos ser a locomotiva dessa transformação aí de 30%. Então, isso vem acontecendo muito em função realmente da queda do uso da energia solar, que nos últimos 30, 40 anos se deu de uma maneira bastante expressiva, e hoje a energia solar já vem competindo cabeça a cabeça com as todas eólica e com a hidrelétrica também. Tá? Bom, e como é que funciona? Basicamente, existem 2 regulamentações, uma de 2012 e outra de 2015,
né? Mas basicamente, na geração distribuída, a regulamentação pensou da seguinte forma, né? Você tem áreas disponíveis dentro do seu condomínio, você instala módulos solares, esses módulos solares, durante o dia, já geram energia que abastecem os seus elevadores, suas bombas, sua iluminação, ar-condicionado, etc. E a gente sempre gera energia um pouco a mais do que é necessário. E essa energia, ela então entregue para a rede da Light, por exemplo, através de um relógio bidirecional que é trocado. Um relógio bidirecional é trocado com um relógio bidirecional. Então você captura essa energia como crédito. Né? A noite chega, o sol vai embora e você passa a utilizar então aqueles créditos sem ter que comprar energia nova. Então uma conta que era uma conta grande, acaba ficando uma conta pequena e você consegue até 95%, em alguns casos até 100% de compensação, dependendo da sua categoria tarifária. E existem 4 modelos de engajamento na geração distribuída, né? O alto consumo local, o alto consumo remoto, múltiplas unidades e a geração compartilhada. E a gente entende que vocês, condomínios, podem se enquadrar exatamente nessa categoria, né, do alto consumo local, que é um modelo mais seguro do ponto de vista tarifário e tributário também. Existem variações na energia, é um tema bastante complexo, né, porque ele varia de estado a estado. Cada estado tem uma incidência de ICMS, que é o principal imposto de energia, né, e cada estado, em geral, tem 1, 2 ou 3 ou mais distribuidoras que aplicam tarifas diferentes. São 7 tarifas diferentes para cada consumidor que você pode ter. Então é um tema bastante, vamos dizer, diverso, e a gente entende que os condomínios, para compensação da energia do consumo da área comum, eles podem se enquadrar nesse modelo, que é o modelo mais seguro e mais rentável de todos eles. Tá? Bom, os equipamentos, já existem muitas fabricantes internacionais instaladas no Brasil, algumas com fábricas locais, outras não, né? Mas a tecnologia ela é bastante, vamos dizer, sólida e bem estabelecida. Existem vários fabricantes inversores, né? A energia gerada é em DC, né? Em corrente contínua, então você precisa converter essa energia em corrente alternada para conectar no seu barramento. Também existem vários fornecedores já no Brasil, com suporte técnico e corpo técnico presente. E uma vez instalado esse sistema, você passa a ter esse tipo de visualização que muitos condomínios têm optado em colocar nas suas áreas de circulação, né, que muda a percepção. Você vê quanto de energia é gerado semana a semana, dia a dia, mês a mês, quanto de economia vocês têm nesse período. Então isso muda a percepção do condômino em relação ao próprio condomínio. Né? Você percebe que você está fazendo algo realmente útil. Pega e entra naquele dia um calorão enorme, você suado, você entra dentro do lobby do seu, né, do hall do seu prédio e vê que ele dá uma satisfação, realmente, poxa, estou fazendo algo de útil, algo que realmente é financeiramente interessante e é útil para o planeta. Né? Existem 4 maneiras básicas de fixação do telhado, né? São maneiras bastante bem desenvolvidas, bem engenheiradas, vamos dizer assim, de fixação rápida, sem riscos para o condomínio, em telha corrida, em lajes, com lastros ou com soldagem química, né? Na parte de solo, estruturas de solo ou carporte também para estacionamento. Né? Existem, obviamente, variações de custo para cada uma delas, você usa mais ou menos estrutura metálica e metal para fixação das mesmas. Né? Bom, e qual que é um resultado típico? Né? Você pega um condomínio, né? A gente falou daquela questão ambiental, eu acho que vale a pena falar então da questão do retorno ambiental. Você pega um condomínio que cuja conta é aproximadamente R$5.000 por mês, isso equivale a como se você tivesse um ano com todos os carros parados, né? Vamos dizer, 80 carros parados dentro daquele condomínio. Isso é uma ação bastante importante, porque se vocês, como síndicos, aí, se fossem lançar uma campanha para deixar um carro durante um dia na garagem, ou seja, 2 dias, né? Imagina o esforço. Né? Então isso equivale a como se todos aqueles condomínios deixassem os seus carros durante um ano parados na garagem. Né? Bom, e o equivalente, por exemplo, você pega vocês 5 aqui, um condomínio de vocês 5 equivaleria então o plantio de um aterro do Flamengo inteiro. Né? Então é bastante significativo realmente. Bom, e em termos de investimento? Um condomínio, isso é um exemplo real, é um condomínio comercial no centro, cuja conta é 8.500, ele tem 80 metros quadrados de área, mais ou menos, no telhado dele. Então, o investimento é aproximadamente R$106.000. Né? Se ele coloca esses R$106.000 na poupança, isso rende R$4.800 por ano. No CDI, R$6.700. Se ele coloca no solar, ele gera R$31.000 por ano. Nós, réis humanos,
né? A gente não está acostumado com esse tipo de retorno. Né? Isso aqui é retorno que Antônio Hermínio de Moraes faz quando ele compra uma planta, né, de geração, uma usina de geração para as fábricas dele. Mas nós, investidores comuns, não estamos acostumados com investimento que dá 29% ou 464% do CDI. Né? E aí nós temos ainda o condomínio solar direto, que é um financiamento direto da 499. Né? Você tem aqueles, fazendo pagamento à vista, você tem esse retorno de 464% do CDI, mas fazendo ele de forma financiada, isso é bastante interessante. Você utiliza a própria economia, você vai economizar R$2.000 por mês, aproximadamente, vai utilizar isso para pagar a prestação e vai colocar mais R$7 por condômino, equivalente a R$2.000, né? O que dá um retorno financeiro de 600% do CDI. É uma das poucas coisas no mundo onde o financiado é mais interessante do que o à vista, justamente porque você não precisa desembolsar. Esse é um dinheiro que você gastará, e gastará provavelmente mais do que esse valor aqui com as tarifas e bandeiras tarifárias que vão existir. Então você está gastando um valor fixo durante um período curto, que é 36 meses, né? e tendo um retorno financeiro que é excepcional. Né? Bom, existem muitos modelos de locação, né, com leasing, etc., que são contratos de 10, 12 anos, onde você tem um pequeno desconto, às vezes você começa no 0 a 0, e a partir do segundo, terceiro ano você passa a ter desconto de 5, 10, 15%. Né? A gente faz essa avaliação, no modelo à vista você paga 3%, 3 anos aqui inicialmente, e você tem todo o benefício posterior. Né? E no caso do pagamento, locação, né, com leasing, você tem uma curva muito mais suave. Então, mesmo o sistema solar financiado, esse sistema solar, ele fica, nesse caso aqui, 108% mais vantajoso do que o leasing do aluguel. Tá? Então, são elementos que eventualmente motivam os condôminos a tomar a decisão por comprar, porque realmente é um investimento, vamos dizer, do ponto de vista financeiro, bastante interessante. Né? E quais são as dicas aí na contratação? Né? Existem basicamente 4 grandes etapas. Né? O projeto, né, fundamental, e a contratação. Né? A solicitação de acesso com a distribuidora, ela faz comentários, ela tem que aprovar, porque você vai passar a ser um gerador. É como se você tivesse uma usina hidrelétrica conectada na rede da Light. Né? Esse é o conceito. Então ela precisa aprovar isso. Uma vez aprovado, você faz a instalação, o comissionamento, e você tem a operação e a manutenção desse sistema adiante. Né? E o ponto mais importante disso aqui é justamente o primeiro, na verdade que nem tênis. Né? O tênis a gente fala que é aquele momento, a raquete fica em contato com a bola durante uma fração de segundos, né? E tudo é decorrência daquilo. É basicamente isso. Ó. A raquete, você vai ficar em contato com a bola mais ou menos aqui, mas todo o resto, ao longo de todo esse período de contratação e ao longo dos 30, 35, 40 anos de operação, vai ser decorrente daquela fração de segundos que a sua raquete ficou com a bola aqui. Então, por isso é muito importante ter atenção nesse momento aqui. Poucos equipamentos, eu acredito que vocês compram no condomínio de vocês, vai ter que durar 40 anos. Né? Não tem elevador, não tem talvez ar-condicionado, sistema de iluminação que vai durar tanto tempo assim. Né? Então é muito importante que esse processo seja feito com cuidado. E quais são os pontos de atenção? Primeiro, a qualificação da empresa, né? Saber quantos sistemas ela já projetou e já instalou, quantidade de potência, há quanto tempo ela está no mercado. O sistema tem que durar 40 anos, é fundamental que exista uma certa experiência na manutenção desses sistemas também. Né? Qual a capacitação dos profissionais, se ela participa das associações, é um mercado que é muito dependente de regulamentação e essas regras mudam com uma certa frequência. Né? O mercado energético é bastante suscetível à mudança de regulamentação. Tem que saber se a tecnologia adotada é apropriada para o caso específico. Tem muitos representantes de equipamento que tentam forçar a compra do equipamento dele, e nem sempre esse equipamento é ajustado, então acaba que vocês compram um equipamento muito maior ou muito menor, porque o vendedor acaba forçando esse equipamento. Qual a procedência e garantia dos equipamentos? A gente sempre fala que tem os chineses e tem os chineses. Né? Basicamente hoje tudo que você compra no mundo é chinês. Né? Mas tem 2 tipos de chineses, tem que saber escolher os chineses que você compra. Né? E o quarto ponto, que talvez seja o mais importante, é saber se a proposta foi feita com um projeto bem detalhado. Né? Existem hoje 3.000 empresas de solar no Brasil, é um mercado em franca expansão. Né? Dizem no mercado aí com essa crise, quem não entrou no mercado de Uber, entrou no mercado solar. Então é basicamente essa é o que diz no mercado. Então tem realmente muita empresa, e esse é um ponto importante. Ele demanda um projeto detalhado, né? E que
tem vários elementos envolvidos, né? Então vamos pegar um caso prático aqui. Assim, basicamente você parte de uma iniciativa inicial, sempre a maior parte das empresas faz isso com base num valor paramétrico. Eu tenho 140 metros quadrados aqui, né? Portanto, você faz uma estimativa e manda, mais ou menos isso, né? Depois disso, se o cliente realmente tem interesse, você faz uma proposta básica, aí você pega, realmente faz um projeto com base no Google, né? Você vê de imagem, gera esse documento, com base na geração e na área que você consegue perceber dentro da imagem de satélite. O cliente tem interesse, você realmente faz essa visita e faz uma vistoria completa no prédio para identificar todas as nuances e chegar com um projeto bastante mais apurado. O que acontece é que muitas empresas não saem da etapa 1 e 2, né? E você entende que ele está na etapa 3, confiando que ele está na etapa 3, e acaba que escolhe uma empresa com um valor mais baixo, mas essa empresa, na verdade, não estimou todos os custos, ou está estimando algo que não vai ser implementado de uma maneira simples. E acabam aqueles problemas acontecendo ao longo do tempo de vida, né? Então, um exemplo aqui é um prédio que nós estamos instalando na semana que vem, no centro da cidade. Primeira etapa é você olhar qual a influência externa dos outros prédios nesse prédio, né? Existem sombreamentos, principalmente no Rio, muito morro, muita, né, relevo urbano, né? Então precisa ser olhado isso aqui do ponto de vista macro. Depois você vai no micro e olha cada uma das águas para verificar se a inclinação foi olhada. Isso é um telhado bastante complexo, né, que está sendo instalado aí já na segunda-feira da semana que vem, mas você vê que tem saídas de ar, equipamentos, casas de máquina, né, e a angulação de cada uma dessas águas aqui gera energia a uma potência diferente, né? Então isso demanda um equipamento para fazer a inversão de DC em AC diferente para cada uma dessas, entradas diferentes para cada uma dessas águas aí, tá bom? Bom, então uma rápida apresentação de quem somos nós. Nossa parceria, ela iniciou nos Jogos Olímpicos, né? Nós temos experiências prévias em outras empresas, mas a ideia da 499 Solar surgiu justamente na entrega de 200 megawatts para as grandes emissoras durante os Jogos Olímpicos, né? Que demandam energia a altíssima qualidade, uma demanda, uma disponibilidade muitíssimo alta, né? Então a ideia surgiu, essas foram algumas implementações que nós fizemos em conjunto lá. E surgiu nessa oportunidade então da gente se juntar com o Grupo Evo. Então a gente faz projetos e gerenciamento há mais de 25 anos, incluindo esses 200 megawatts dos jogos, mas já no mercado de condomínios, mais 750 projetos em condomínios, né? E juntamos essa experiência em projetos de gerenciamento com a experiência de mais de 20 anos do Grupo Aevo, né? O Grupo Aevo é o grupo de maior tempo e atividade em fotovoltaico no Brasil, já tem mais de 53 mil telhados já implementados em aquecimento solar e fotovoltaico, e estão definindo o padrão, né, de certificação do instalador fotovoltaico no Brasil, né? Trabalhamos com a CISES, a maior distribuidora de equipamento fotovoltaico no Brasil, e somos filiados a duas maiores associações, a Solar e a BGD. Algumas fotos, sistemas instalados no Rio e fora do Rio, e é basicamente isso. E vocês podem me perguntar por que 499 Solar, é o tempo que o Sol demora para chegar até a Terra. Muito obrigado.